Bem-vindos a mais uma análise profunda. Hoje, nós temos em mãos um documento técnico. Mas incrivelmente revelador, diga-se de passagem. Exatamente. O título é Manejo Ambiental e Conservação de Áreas Públicas na Gestão Municipal. É um nome um pouco longo, mas a nossa missão com este mergulho detalhado hoje é desconstruir uma ideia que, sabe, é muito comum na administração pública. Aquela visão de que manutenção é só trabalho braçal. Isso. A visão consolidada de que cuidar de praças, podar árvores ou, consertar estradas de terra são apenas tarefas rotineiras, como se fosse um trabalho doméstico da cidade em grande escala. E o que o texto prova é justamente o oposto disso. Perfeito. O objetivo hoje é mostrar para quem nos ouve como essas ações são, na verdade, o verdadeiro coração de uma governança municipal sustentável. Estamos falando de proteger o meio ambiente e, claro, economizar dinheiro público. Que é o que todo gestor quer, ou pelo menos deveria querer, né? Com certeza. Para começar, basta a gente trazer à mente um cenário mental muito familiar. Todo mundo que acompanha a dinâmica das cidades conhece aquele buraco crônico na rua. Nossa, sim, o famoso buraco de estimação do bairro. Ou aquela estrada de terra rural que a prefeitura conserta. A máquina vai lá, passa a lâmina, deixa a pista perfeitamente plana. Fica lindo. Até a primeira tempestade. Exato. Vem a primeira chuva forte da temporada e destrói o trabalho inteiro de novo. É o clássico enxugar gelo. E o grande momento de virada de chave desse documento é justamente bater de frente com esse modelo puramente reativo. Que é viver apagando incêndios, né? Isso. A proposta é abandonar essa reação constante e adotar uma política permanente, inteligente e estruturada. Essa mudança de paradigma é o ponto central aqui. E o texto deixa claro que não é só frescura de gestão moderna. De jeito nenhum. É fundamental estabelecer logo de início que essa transição para o planejamento estratégico não é só uma boa ideia. Trata-se de uma exigência legal e fiscal muito rigorosa. Que muitos administradores ainda ignoram solenemente. Subestimam muito. Quando o município opera apenas na base da emergência, consertando o que já quebrou, ele não presta apenas um serviço ineficiente para a população. Ele joga dinheiro fora. Ativamente. Ele desperdiça recursos e se expõe a passivos imensos. O documento demonstra que a institucionalização da conservação transforma a simples zeladoria em um instrumento real de governança pública. Integra a ecologia com caixa da prefeitura. Exatamente. O gestor precisa ter isso na ponta do lápis. Racionalidade fiscal e eficiência operacional andam juntas. O caixa da prefeitura sangra quando o espaço físico é negligenciado. Certo, vamos desdobrar isso. Porque a história de como as cidades lidam com a infraestrutura tem raízes profundas. E a lei tem um peso enorme aqui. Um peso muito maior do que se costuma debater no dia a dia. Historicamente, segundo o nosso material de base, o manejo sempre foi tratado de forma muito fragmentada. A maioria das ações é motivada por, duas coisas basicamente. Ou uma emergência climática extrema ou pressão política. O famoso, o prefeito mandou arrumar porque o pessoal reclamou na rádio. E o texto traz um exemplo que ilustra perfeitamente aquele ciclo de enxugar gelo da estrada rural, o patrulhamento. Sem corrigir a drenagem. Isso. A gestão envia a máquina, raspa a terra, mas não mexe na drenagem nem no abolamento da pista. A cada chuva, o trecho derrete. Mas aqui eu faço o papel do advogado do diabo. Vamos lá. Para um prefeito com orçamento super apertado, não é mais barato simplesmente mandar a máquina dar uma arrumadinha rápida do que contratar um baita projeto complexo de engenharia de drenagem? A curto prazo e numa planilha superficial pode até parecer mais barato. Mas o que é fascinante aqui é observar a robustez da base normativa que torna essa arrumadinha rápida um risco gigantesco para o prefeito. A conta chega depois. E chega pesada. O texto nos lembra do artigo 225 da Constituição Federal que impõe ao poder público o dever de defender o meio ambiente. E tem o artigo 30 também. Que fala do ordenamento territorial, certo? Isso, compete ao município o ordenamento adequado. Quando a prefeitura raspa a estrada sem drenagem, a chuva leva toda essa terra solta direto para os rios. Causando assoreamento. Estações, a lei número 14.133 de 2021, trouxe uma mudança de paradigma bem severa. Ela obriga a inclusão de critérios de sustentabilidade, não é? Sim, nas contratações públicas de forma obrigatória.
E como isso funciona na prática burocrática? Porque falar em critérios de sustentabilidade numa lei federal soa maravilhoso, mas como isso se traduz na hora de contratar a empresa que vai roçar o mato? Excelente ponto. Isso se materializa no chamado termo de referência. O famoso TR. O próprio. O termo de referência é o caderno de regras da licitação. É ali que a prefeitura diz exatamente o que quer comprar e como o serviço tem que ser executado. E na lei antiga ganhava quem dava o menor preço. Ganhava o menor preço e ponto final, mesmo que a empresa usasse tratores caindo aos pedaços e métodos danosos. Agora, a nova lei exige que esse termo de referência contenha exigências sustentáveis claras. Exigir equipamento melhor, descarte correto. Exatamente. A prefeitura precisa exigir que a empresa emita menos poluentes, comprove capacidade técnica para não destruir o patrimônio natural no processo. E se o gestor ignorar tudo isso só para fazer a tal arrumadinha rápida mais barata? Ele fere a nova lei de licitações e ainda esbarra de frente com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. A famosa LRF? Engraçado que a maioria das pessoas associa a LRF apenas a limites de gastos com folha de pagamento de servidores. É a associação mais comum, mas a LRF também exige a proteção rigorosa do patrimônio público. E uma estrada é patrimônio público? Uma estrada rural, um parque, uma praça, tudo compõe o patrimônio. Uma via que é degradada por falta de drenagem adequada é, aos olhos da lei, patrimônio público sendo destruído por omissão da gestão. Ou seja, respondendo à minha provocação inicial, o barato sai muito caro. Custa fortunas, horas de máquina repetidas infinitamente, multas ambientais, sem falar nos potenciais bloqueios de repasses federais por improbidade administrativa. O que mostra que negligenciar a conservação passa muito longe de ser apenas desleixo. É expor a administração a um verdadeiro campo minado jurídico. Exatamente. E saindo um pouco das estradas de terra e entrando no ambiente puramente urbano, essa lógica de planejamento profundo se aplica de forma brilhante às áreas verdes no documento. Sim, o manejo da arborização urbana. Para quem acompanha políticas públicas, nós já superamos aquela visão de que a árvore serve só para dar sombra ou enfeitar a calçada. São infraestruturas naturais complexas. Regulam ilhas de calor, evitam enchentes. Exatamente. Mas o que o texto traz de inovador é a mecanização e a tecnologia aplicadas a esse cuidado. O material detalha que a falta de manejo técnico gera desde quedas de árvores até danos severos à rede elétrica. E a solução que eles apontam é fascinante. Passa pelo uso de dados georreferenciados. Sim, a aplicação da tecnologia de sistemas de informação geográfica, o GIS. O documento sugere a criação de um inventário arbóreo georreferenciado. Em vez de a Secretaria de Meio Ambiente ter só uma ideia vaga de quantas árvores existem na praça, o município mapeia cada indivíduo. Cria um banco de dados real. Com coordenadas de satélite, a espécie, a idade estimada, o histórico de podas e, principalmente, as condições fitossanitárias. A saúde da planta. Isso, saber se ela tem cupim, se o tronco está oco, se as raízes estão destruindo a tubulação de água subterrânea. Com esse nível de detalhe tecnológico, a prefeitura simplesmente deixa de correr atrás do prejuízo. O sistema avisa que aquela árvore precisa de uma poda preventiva antes que ela caia em cima de um carro num vendaval. Exato. Ou avisa que precisa de uma supressão controlada. E aqui entra um conceito de economia circular que, olha, me deixou pensando bastante lendo o material. O texto fala sobre compostagem e trituração de galhadas. Uma mudança brutal na logística. Basicamente, eles propõem que as prefeituras comprem trituradores para processar os galhos da poda ali mesmo, transformando o que seria lixo em adubo orgânico para as praças. Fechando o ciclo da matéria. Mas novamente trago a perspectiva do gestor com orçamento limitado. Comprar maquinário pesado, tipo trituradores industriais, não soa como um luxo para municípios pequenos que mal conseguem pagar o básico. A matemática dessa economia circular fecha no mundo real de um jeito surpreendente. Como o retorno sobre o investimento funciona tão rápido? Para entender isso, precisamos olhar para os custos invisíveis do modelo tradicional de poda. Quando a equipe corta os galhos e joga na caçamba do caminhão sem triturar, gera um volume gigantesco cheio de ar.
O galho faz volume, mas não tem peso. Transportar isso exige dezenas de viagens de caminhões basculantes. O consumo de óleo diesel e de tempo da equipe vai nas alturas. E para onde levam tudo isso? Para os aterros sanitários. E os aterros cobram das prefeituras por tonelada ou por volume despejado lá. O município gasta uma fortuna para enterrar matéria orgânica limpa que nem lixo é. Nossa, faz todo sentido. Quando a prefeitura introduz o triturador na operação, o volume do material é reduzido em até 80% logo no local da poda. O custo com transporte despenca imediatamente. Diminui drasticamente as viagens do caminhão. E o município para de pagar tarifas altíssimas de aterro sanitário. Na outra ponta, ainda economiza porque não precisa mais comprar fertilizantes ou substratos para os canteiros públicos. Porque usa a própria madeira que triturou. O maquinário se paga muito rapidamente só com essa redução logística. É uma mudança de perspectiva total. Transformar um custo logístico pesado e uma tarifa de aterro em um insumo completamente gratuito para a cidade. Inteligência operacional na veia. Mas dentro desse universo de soluções de manejo, o documento faz um alerta vermelho que contrasta muito com essa visão ecológica. É algo que exige atenção máxima das prefeituras. Isso levanta uma questão importante e que frequentemente passa despercebida na correria da zeladoria diária. O risco sanitário do uso de herbicidas químicos nas áreas urbanas. A popular capina química. Exatamente. Na ânsia de entregar ruas limpas rapidamente, sem nenhum mato nas calçadas, e tendo equipes de manutenção cada vez mais reduzidas, é tentador para as gestões pulverizar produtos químicos. O rendimento da equipe se multiplica, né? Um único funcionário com uma bomba costal nas costas faz o trabalho de 10 homens com enxadas ou roçadeiras mecânicas em um dia. O que parece o sonho da eficiência num primeiro momento. E não é? Longe disso, o texto é taxativo ao apontar que isso é um erro crasso. É uma violação de normativas sanitárias muito rigorosas, como as resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Não pode aplicar veneno em calçada. De forma alguma. Aplicar produtos químicos tóxicos em vias públicas significa expor diretamente o solo urbano, os lençóis freáticos e, principalmente, a população. Crianças brincam nessas praças, os pets circulam pelas calçadas cheirando tudo. Exato. Uma solução que, na planilha de curto prazo, cortava custos de mão de obra, se transforma num risco de saúde pública gravíssimo. Podendo gerar multas milionárias pelos órgãos de controle. E até responsabilização criminal direta dos gestores públicos. É o caso clássico de como tentar burlar o manejo mecânico e técnico cria passivos invisíveis e altamente perigosos para a sociedade. É um lembrete forte de que atalhos na administração pública costumam terminar num abismo jurídico ou, o que é pior, num problema de saúde coletiva severo. Não existe atalho quando o assunto é saúde e meio ambiente. E essa necessidade absoluta de embasamento técnico nos leva a um terreno onde a engenharia pura brilha no documento, que é a conservação das vias não pavimentadas. As estradas de terra. O documento dá um peso imenso às estradas vicinais. Fica bem claro que elas não são só rotas alternativas para quem mora no interior. Elas são o sistema circulatório da economia de muitos municípios. O escoamento das safras depende delas. O transporte escolar, o acesso rápido da ambulância, tudo depende desse chão de terra batida. E para resolver aquele ciclo de destruição pela chuva que falamos no começo, o texto apresenta soluções de engenharia rural. Que são simples, mas muito eficazes. É aqui que a coisa fica realmente interessante. E confesso que o vocabulário adotado pelas equipes de campo é maravilhoso. Estamos falando da construção de dispositivos de drenagem chamados de bolsões. Os famosos bolsões de contenção. E canais de escoamento lateral apelidados incrivelmente de bigodes. Além de técnicas de correção do abaulamento da pista. A nomenclatura é muito visual. Quem batizou esses dispositivos de bigodes tinha um excelente senso de humor. Mas a ciência por trás deles parece ser o que realmente salva a estrada da destruição. O vocabulário é peculiar, quase folclórico mesmo. Mas a mecânica dos solos e a hidrologia por trás dessas técnicas são de altíssima precisão.
O conceito fundamental aqui é compreender o inimigo real da estrada. Que não é o peso dos veículos. Exato. O grande destruidor de uma estrada de terra não é, como a maioria imagina, o peso do caminhão carregado de soja ou a passagem contínua do ônibus escolar. O inimigo absoluto é a energia cinética da água. A velocidade da água da chuva. A água acumulada ocorrendo com muita velocidade pelo meio da pista funciona literalmente como uma serra cortando o solo. O abaulamento é a técnica de deixar o centro da estrada levemente mais alto que as bordas. Como o casco de uma tartaruga. Uma ótima analogia. Isso obriga a água a escorrer imediatamente para as laterais, impedindo que ela corra pelo meio e crie aquelas valetas profundas rasgando a pista. E para onde vai essa água que foi jogada para a lateral? É aí que entram os tais bigodes e bolsões. Precisamente. Se a água ficar correndo paralela à estrada nas sarjetas, ela vai ganhar velocidade ladeira abaixo e causar uma erosão lateral gigantesca. Vai comer a beirada da estrada. Os bigodes são sangrias, são canais de desvio construídos em ângulos muito específicos que tiram essa água da margem da estrada e a direcionam para fora em direção às pastagens ou áreas de vegetação. E os bolsões? Recebem essa água? Sim. Os bolsões ou bacias de contenção são grandes buracos escavados estrategicamente no terreno vizinho para receber a água desviada pelos bigodes. A genialidade do bolsão é que ele quebra a velocidade da enxurrada. A água entra ali e para. A água entra na bacia, fica empoçada e lentamente se infiltra na terra. Isso não apenas salva a estrada e evita o assoreamento dos rios lá embaixo, mas cumpre um papel ecológico formidável. Porque recarrega o lençol freático e as nascentes? A água da chuva, que seria um agente de destruição pura, é domada e usada para alimentar a bacia hidrográfica local. Ou seja, a estrada deixa de ser uma cicatriz na paisagem que simplesmente drena a água para longe, causando dano, e passa a funcionar quase como um sistema integrado de captação e infiltração. É a engenharia trabalhando com a natureza, não contra ela. Fantástico. Mas tudo isso, desde mapear árvores com o sistema GIS até calcular a angulação exata de um bigode de drenagem, exige muita capacidade técnica. Requer profissionais qualificados e bons equipamentos. E aí surge o grande desafio pragmático do texto. Como executar tudo isso no mundo real, onde as secretarias municipais muitas vezes sequer se falam e os orçamentos são limitadíssimos. O desafio da integração e da escala. O documento entra firme nisso. O texto decreta o fim do trabalho em silos. Não dá mais para a Secretaria de Obras passar a máquina numa rua e no dia seguinte a do Meio Ambiente ir lá e quebrar a calçada para fazer um plantio. Ou a de Agricultura discordar do traçado da estrada rural. Tudo tem que conversar. O planejamento tem que estar amarrado desde o Plano Plurianual, o PPA, e descer detalhado até a Lei Orçamentária Anual. Mas a pergunta que não quer calar sobre a escala da coisa. Como isso se adapta à realidade de um país continental com mais de 5.000 municípios, onde temos desde megacidades, com orçamentos bilionários, até cidadezinhas de 3.000 habitantes que dividem um único trator sucateado para tudo? Se conectarmos isso com um panorama maior, a resposta para essa disparidade colossal está na inteligência das ferramentas aplicadas a cada escala. Não existe receita única. Para as capitais é uma coisa, para o interior é outra. Para as cidades de médio e grande porte, o caminho natural é a alta tecnologia. Uso intensivo de drones equipados com sensores LiDAR, monitoramento por satélite de alta resolução, integração de dados em tempo real num centro de controle. É o maquinário pesado da tecnologia da informação. Mas e os pequenos? O documento é muito perspicaz ao não deixar os pequenos municípios para trás com soluções irreais. Para eles, a chave é a criatividade institucional. O texto sugere fortemente o uso de consórcios intermunicipais. Consórcios. Isso significa prefeituras vizinhas, muitas vezes com prefeitos de partidos políticos rivais na região, precisando sentar na mesma mesa para comprar e compartilhar equipamentos? Exatamente isso. A lógica do consórcio intermunicipal é criar uma entidade jurídica autônoma,
formada por vários municípios de uma mesma região geográfica. Porque sozinhos eles não têm fôlego financeiro. Isoladamente, uma cidade de 5.000 habitantes jamais teria dinheiro em caixa para comprar uma patrulha mecanizada completa, com motoniveladoras modernas, escavadeiras hidráulicas e caminhões-pipa. Muito menos para manter uma equipe de engenheiros hidrólogos concursados só para planejar algumas estradas. Perfeito. Mas, quando 5 ou 6 cidades vizinhas se unem num consórcio, elas dividem esse custo. O consórcio compra um maquinário de ponta e contrata equipe técnica super qualificada. E como funciona o uso no dia a dia? Eles não brigam pela máquina. As máquinas operam em um regime de rodízio pelas cidades consorciadas, mas seguindo um calendário rigorosamente técnico, não político. Sensacional. Isso dilui os custos de aquisição e de manutenção de forma muito drástica. E entrega para a população daquela cidadezinha pequena um serviço com padrão de engenharia que antes só existia em cidade grande. Além de, é claro, eliminar aquela subjetividade perigosa da gestão pública. Quando a manutenção é ditada pelos dados de um sistema GIS ou pelo calendário de um consórcio técnico intermunicipal, o gestor perde a margem para improvisar. Políticos momentâneos. A estrada do fazendeiro X não vai ser arrumada primeiro porque ele tem influência. Vai ser consertada porque o indicador técnico apontou que ela está em estado crítico de erosão. Então, o que tudo isso significa? Chegando à síntese deste nosso mergulho detalhado nas fontes de hoje, o quadro geral fica muito nítido para a nossa audiência. É uma mudança de mentalidade bem profunda. Se a gente deixar qualquer viés partidário ou discussão puramente teórica de lado, focando exclusivamente nos mecanismos da administração pública, a mensagem central desse material é irrefutável. Eficiência operacional e sustentabilidade fiscal são exatamente a mesma coisa. Elas andam de mãos dadas de forma totalmente inseparável. Prevenir com base técnica e planejar o manejo do território não é um luxo ambientalista, é pura sobrevivência fiscal para o município. Quando a gestão mapeia suas árvores, usa consórcios, aplica a engenharia correta para drenar a água e tritura seus resíduos orgânicos, ela simplesmente foge da armadilha dos contratos emergenciais milionários. E protege a infraestrutura existente. O bom planejamento estica ao máximo a vida útil daquela infraestrutura, seja uma estrada, uma praça ou a tubulação subterrânea. No fim das contas, essa inteligência estruturada é o que protege de verdade o erário, o dinheiro do imposto que foi recolhido da população. E o impacto na ponta é o mais tangível possível para o cidadão. Menos alagamentos na porta de casa, menos poeira, vias rurais seguras para o produtor escoar a safra e um ar mais respirável nos centros urbanos. É um ciclo virtuoso que sustenta o próprio desenvolvimento econômico local. E esse nível de compreensão sobre a mecânica oculta da nossa infraestrutura sugere um exercício de observação muito rico. O que chama mais atenção na observação diária que quem nos ouve faz da própria cidade? É uma ótima pergunta para se fazer no trânsito. É a repetição constante de obras paliativas, tapando os mesmos buracos nas mesmas ruas a cada temporada de chuvas. É a total ausência de um planejamento visível no cuidado com a arborização, que só é lembrada pela prefeitura quando ocorre um acidente e a árvore cai num temporal. Reconhecer esses padrões reativos na paisagem urbana e rural é o passo fundamental. Sim, para compreender a importância e principalmente a urgência dessa transição proposta no documento, deixando o empirismo e as soluções fáceis de lado e abraçando uma governança territorial baseada em dados reais e técnica. Sem dúvida. Isso muda completamente a nossa lente sobre a cidade. E para encerrarmos a análise profunda de hoje, quero deixar um pensamento provocativo no ar. Algo para expandir os horizontes do que vimos até agora. Exato. Nós discutimos como os governos estão começando a usar tecnologia de ponta, sistemas GIS, satélites de alta resolução e drones para monitorar a saúde de cada árvore e as condições de cada estrada de terra. A visão centralizada e altamente tecnológica já é uma realidade nas gestões de excelência. Mas,
qual será o próximo grande salto evolutivo da participação cidadã em meio a toda essa hiperconectividade. Excelente provocação. Nós estamos caminhando rápido para um futuro onde a inteligência artificial vai conectar os próprios moradores diretamente a esses sistemas complexos da prefeitura. Imaginemos um cenário muito próximo onde os celulares de quem transita pelas ruas, de forma totalmente automatizada via sensores de trepidação ou por comandos simples de voz do motorista, alimentem o banco de dados de zeladoria em tempo real. Uma leitura coletiva da cidade. Apenas um setor burocrático engessado do governo para se transformar em um organismo vivo, uma verdadeira rede neural urbana, onde a tecnologia nos nossos bolsos e os cidadãos colaboram instantaneamente com o poder público para diagnosticar anomalias e curar a cidade muito antes que um buraco vire uma cratera ou que uma árvore doente caia. É uma fronteira fascinante e muito provável para o planejamento urbano dos próximos anos. E com essa ideia de uma cidade viva e colaborativa, nós encerramos o mergulho detalhado de hoje. Continuem observando a infraestrutura ao redor, continuem buscando essas conexões entre gestão, tecnologia e meio ambiente, e até a próxima.